Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu vou responder a muitas perguntas ao mesmo tempo, mas sem responder nenhuma pergunta, porque eu não achei nenhuma pergunta para responder exatamente a essa pergunta. Já recebi várias vezes essa mesma pergunta, que é a seguinte: várias vezes, eu quero fazer uma coisa, mas eu acho que eu não quero fazer realmente aquela coisa, mas eu tenho medo de não fazer e tá me auto-sabotando. Mas ao mesmo tempo, se eu fizer, eu sei que vai ser ruim, que eu vou repetir uma coisa e parece que eu vou estar repetindo um padrão. Então eu não quero fazer isso porque parece que é cair de novo no mesmo erro. Acho que não deu para entender, mas assim, é uma espécie de limite que existe na gente, várias vezes assim, entre fazer aquilo lá parece repetir um padrão, parece repetir o mesmo erro de novo, a mesma ladainha de novo, a mesma música, a mesma história de novo. Mas não fazer, escolher não fazer, várias vezes dá a sensação de que você está se impedindo de fazer alguma coisa, se auto-sabotando, se retirando de um possível caminho que poderia ser legal, ou poderia dar certo, ou poderia te encaminhar para o grande sucesso da sua vida, sei lá, aquela coisa lá que você deixou de ir, aquela festa que você não foi, aquele trabalho que você resolveu não fazer, aquela reunião que você não teve, aquele telefonema que você não atendeu e tal. Então isso fica no campo da autossabotagem, assim, cara, será que eu tô me autossabotando? Será que eu tô me cerceando? Autossabotagem é uma boa palavra, acho que várias vezes aparece na fala das pessoas pra mim. Mas ao mesmo tempo lá você fala, lá vou eu de novo fazer aquela mesma coisa de novo, que eu não quero fazer, que me faz mal, que me deixa triste, que tal, tal, tal. E aí eu falei, e isso tem muito a ver com o vídeo do Como Mudar os Padrões, isso também tem muito a ver com o vídeo do Que Eu Sei Sobre Mim, e com o argumento lá da prisão, que está no final desse vídeo do Que Eu Sei Sobre Mim. Então, se você não viu esse vídeo, se você não viu esses dois vídeos, na verdade, se você não viu esses dois vídeos, você não devia nem estar aqui, mas se você não viu esses dois vídeos, talvez fosse legal ver esses dois vídeos, talvez fosse legal, não sei, não é necessário, mas acho que talvez fosse legal, porque ele pode ajudar nessa argumentação. Então, um é o Que Eu Sei Sobre Mim, tá aqui, vou botar, e o outro é Como Mudar os Padrões. E a gente segue. Tá bom, vamos seguir. Então, nesse vídeo do Como Mudar os Padrões, eu acho que essa ideia de o que você tem que mudar na sua vida, como é que tá, mudar ou não mudar, o que te faz mal, o que não te faz mal, isso várias vezes aponta para uma coisa, mas por que eu tenho que mudar essas coisas? Por que isso eu não posso ser assim? Tem um jeito certo de ser. Várias pessoas meio que podem levar a coisa para esse caminho. E que a ideia de mudança parece estar sempre um pouco ligada, não sempre, mas um pouco ligada à ideia de inadequação, de estar inadequado, de você não ser o certo, do jeito certo de viver e tal. Não é nada disso, né? Como mudar os padrões, eu estava dizendo de como sair dos seus campos de produção de sofrimento, dos seus campos de produção de problema para você mesmo, de coisas que te fazem mal. Então tentar se perceber, se entender e tal, para aos poucos conseguir não repetir essas mesmas histórias, essas mesmas narrativas que você sempre vai cair lá. E aí me incluo totalmente nessa estrutura. Acho que meio todo mundo se inclui nisso, quase todo mundo. Ou pessoas que não se incluem nisso não estão assistindo esse vídeo. Então acontecem exemplos, vou dar alguns exemplos assim. Então tem uma festa. O exemplo da festa é simples e bom. Tem uma festa, aí você fala, não quero nessa festa, essa festa. Hoje em dia, uma pessoa escreveu ontem nesse vídeo, fala, não, comecei um processo de análise agora, e eu tô meio sem vontade de sair, de socializar, tô achando tudo meio chato, tudo isso, porque eu tô percebendo coisas sobre mim que me retiram dessa situação. Mas ao mesmo tempo, tô me sentindo um pouco isolado. É normal isso, você se isolar quando você começa um processo de análise e tal. Em certo sentido, eu acho que pode ser porque você começa a perceber coisas sobre você que você não quer repetir aquilo. Eu tenho essa coisa com festa, pra mim é um exemplo ótimo, que é assim, eu não quero ir nessa festa pra ter aquelas conversas de novo e tal, não quero fazer isso, não acho chato, na verdade, acho muito chato. Mas aí você pensa, nessa festa você poderia encontrar a pessoa que iria te dar aquele trabalho, aquele emprego, ou resolver aquela situação, ou ter aquela conversa que ia te fazer entender o sentido da humanidade naquela conversa, nessa festa. Então, se eu não for, eu posso estar perdendo essa experiência, que seria maravilhosa. Então, estou me auto-sabotando não indo nessa festa, é isso que eu estou fazendo. E isso pode se prolongar muitas coisas, né? Então, o trabalho, cara, me ofereceram esse trabalho, mas é uma coisa que é chata, que quando você está sem dinheiro, não tem nem essa preocupação, né? Você fala, te oferecendo um trabalho, você aceita, né? Mas se você está com algum dinheiro, você fala, eu não queria fazer isso, porque eu não gosto de fazer esse trabalho, eu não quero escrever esse negócio, eu não quero fazer tal parada, é
chato pra caramba, eu vou ser infeliz, eu vou brigar com as pessoas no final, eu vou ser chato, eu não vou cumprir bem minha função, porque eu não vou estar me sentindo bem lá. Então, tá, aí você fala, então vou dizer não. Mas dizer não, cara, você poderia estar negando uma chance de crescimento, uma chance de uma viagem no final do ano, acho que poderia modificar a sua... E aí você começa a... Como vocês estão percebendo, o campo da autossabotagem para mim passa sempre por um campo de projeção, né? Projeção do que poderia ser. E acho que várias vezes é assim. A ideia de autossabotagem tem muito a ver com uma ideia de uma espécie de projeto do que você poderia ser e que você não está sendo. Então, esteja atento a isso, porque isso não é real. Assim, é uma projeção de uma parada, de uma coisa, de uma idealidade, assim, de um negócio. Pelo menos para mim, sempre nos discursos passa um pouco por isso. Eu estou deixando de viver essa possibilidade. Então, isso não, você não está deixando... Não tem como deixar de viver uma possibilidade. Você tem como deixar de viver uma coisa que você está vivendo, né? Uma possibilidade não é nada, não existe. Não é uma coisa em si, não está lá. Então, você está deixando de viver uma ideia. Então, essa ideia não é a coisa que você iria viver. Então, veja, você não está deixando de viver nada. Entendeu o que eu quis dizer? Porque você não está vivendo aquilo. Então, você não está deixando de viver aquilo. Você está não se pondo a viver o que você acha que poderia viver. Mas o que você iria viver não seria o que você acha que poderia viver. Seria uma outra coisa. Uma outra coisa que não tem nada a ver com o que você acha que poderia viver. Também não tem a ver com o que você acha que seria muito ruim também. Às vezes tem, às vezes não. Mas não é nenhuma dessas duas coisas. É uma outra coisa. É uma história que aconteceria que não vai acontecer. E aí no processo nosso neurótico assim, a gente vai falar, estou sofrendo de deixar de abrir mão dessas coisas. Mas aí, bom, voltando ao exemplo da festa. Você fala, não quero ir nessa festa e tal, não quero porque vai ser chato, porque eu não vou ter com quem conversar, porque eu vou achar chato aquelas conversas, aquela história toda, eu não gosto de festa e tal. Enfim, as justificativas que você pode dar para isso. E aí você pensa, tudo bem, primeiro que tem que pensar, tudo bem ficar em casa. Você não vai perder a chance de trabalho da sua vida. Não vai, porque a chance de trabalho da sua vida só existe se ela acontecer. De novo, entendeu? O ponto anterior. Só existe a chance de trabalho da sua vida se ela se der. Se ela não se der, ela não existe. Então pode ser que naquele encontro que você teve, aquele dia que você saiu, naquela esquina, aconteceu uma coisa de pessoa que fala, caramba, tal parada e isso aconteceu. Mas o fato de que o acaso tenha empurrado o acontecimento, tenha precipitado esse acontecimento e tal, não quer dizer que você tenha que ficar buscando esses acasos na sua vida, buscando esses encontros fortuitos o tempo todo, porque você não tem domínio disso. E isso é de uma produção de angústia enorme, assim, você fala, não, eu tenho que estar em todos os lugares, eu tenho que fazer todas as coisas, eu tenho que produzir todos os materiais, porque alguma dessas coisas pode fazer uma coisa acontecer. Não vai resolver isso, né? Porque você vai entrar numa angústia de produção, numa ansiedade de produção, que é o que a gente vive muito fortemente hoje, uma ansiedade de produção e de presença em todos os lugares, e de estar, e de falar e coisas e tal, para tentar viver a chance da sua vida, para tentar encontrar a felicidade, para tentar encontrar o sucesso. E aí, vocês já entenderam que isso não vai dar certo. Então, se você não for à festa, você não vai ter vivido aquela festa, então você não vai ter perdido a chance de vivência, de sei lá o quê. Você simplesmente vai ter vivido uma outra coisa. E aí você tem que tentar entender o que é que você foi viver. O que você foi viver. Você ficou em casa lendo? Ótimo, ler é maravilhoso. Ler a leitura desse troço que você teve em casa, ou a Netflix, ou o que quer que seja, pode ter te dado um insight que vai modificar a história da humanidade. Pode também, você não sabe também, entendeu? Nada vai dizer que não. Né? Pode ser que sim. Então entenda que você vai escolher viver uma coisa ou uma outra coisa. Estou falando isso para mim, engraçado. Estou falando e pensando. Por outro lado, é interessante pensar sobre a festa. O que é que te incomoda na festa, né? Você fala, bom, não quero ir na festa por quê? Ah, porque eu não quero ter aquelas conversas falsas, aquela coisa, aquela fanfarronice, aquela coisa que que eu acho chato. Eu não gosto de fingir que eu sou melhor do que eu sou o tempo todo, que é o que as pessoas fazem, pelo menos nas festas que eu vou. Então eu não gosto de fazer isso, então não quero fazer isso e tal. Mas tem uma outra coisa na festa. Tem uma outra coisa que é importante pra mim, que é mais difícil de admitir, mas que é eu não gosto na festa de ter a impressão de que eu não sou tão importante quanto eu gostaria de ser. De ninguém falar, caramba, sem você a festa não existiria. Não gosto, fico meio triste. No fundo, fico triste de ser meio relegado, assim, meio abandonado, assim. Falar, fulano tá aí, dane-se. Que é das pessoas não me darem a minha devida importância. Que é da minha fantasia, né? O que é a minha devida importância? Nenhuma. Eu não tenho devida importância. Não me devem nenhuma, não tem nada, não tem importância devida a mim. Não tem. Eu sou quem eu sou essa pessoa que eu entendo mais ou menos quem é, mais ou menos, e as pessoas não têm nada a ver com isso. As pessoas não me devem nenhuma atenção, as pessoas não me devem nenhum carinho, as pessoas não me devem nada, ninguém me deve nada.
Então, essa ideia de que as pessoas deveriam estar me recebendo, me dando sei lá o quê, me dando... que muita gente passa por isso, a gente fala das situações sociais, muitas vezes tem a ver com isso, tem a ver com não receber o devido olhar. Tem também outras coisas, que tem realmente uma ansiedade social, assim, um problema de ter que lidar com os outros, de ter muito medo de falar a coisa errada, de ter muito medo de ser desagradável, ou de não, né? Mas isso também vai bater lá num campo de um certo narcisismo, que é de como é que vão me olhar. Como é que eu vou corresponder a essa experiência do outro, como é que eu vou ser amado ou não. Então, é um outro jeito, mas tem a ver com isso. Então, são coisas que você tem que perceber, tem que tentar ir entendendo, assim, para você entender por que você não quer ir para aquela festa, por que você não quer ir para aquele trabalho, ou para aquela reunião, o que quer que seja, o que é naquilo lá que está te fazendo, que está sendo ameaçador. Não simplesmente recusar aquilo porque você não precisa daquilo, porque você não gosta de verdade daquilo, que é uma possibilidade, mas que você não gosta daquilo. Mas entender por que é diabos que você não gosta daquilo. O que é que te passa em você que te faz tanto mal. E aí ter uma chance, mais uma vez, para descobrir coisas sobre você. Para descobrir coisas sobre você e para, voltando lá ao argumento do que eu sei sobre mim, cuidar melhor dessa sua prisão. Então, olha que interessante. Para mim é fundamental que eu receba atenção, que eu receba carinho, que eu receba um olhar, que eu receba um reconhecimento por quem eu acho que eu sou. Então, você tá bom. Então, olha que legal isso que você tem aí, que você precisa desse negócio. Caramba, por que você precisa disso? Aí você vai pensando, tentando entender. E assim segue. Então, nessa situação desse rapaz que escreveu do começo da análise, que está aí se isolando um pouco, ele está... Não é que está certo se isolar, ou que as pessoas mais analisadas são mais isoladas, não. Mas ele está descobrindo coisas sobre ele. Ele está no processo de descoberta de coisas sobre ele. Então é normal que comportamentos que antes eram padrão e automatizados pouco se coloquem em questão. Não quer dizer que quem faz análise não vai a festas. Não quer dizer. Realmente não quer dizer. Flor faz análise aí há sei lá quantos anos e adora ir a festas. Eu não adoro ir a festas. Enfim, tudo bem. Cada um vai atuar de um jeito, né? Porque tem gente que gosta de festa mesmo, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de reuniões sociais pra caramba e se alimenta disso e não sofre com isso e é bom para essas pessoas. E tudo bem, né? E tá tudo bem. Não quer dizer também que você não possa se modificar e passar então a gostar de reuniões sociais, de alguns tipos de reunião social, de alguns tipos de encontro, de alguns tipos de situação, que você vai aproveitar aquilo para elaborar coisas, para experimentar coisas, para se sentir acolhido, para se sentir amado, para se sentir partilhando conteúdos, para se sentir menos sozinho, no sentido de que você está partilhando um conteúdo que você achava que era só seu, mas que não é, que tem uma outra pessoa que você descobre que também pensa aquilo. Então, isso é muito bom. Mas é um processo, então, eu acho esse, no final das contas, muito importante, de um certo entendimento das suas estruturas, de percepção delas, percepção do porquê que algumas coisas te causam sofrimento e que você não quer, então, ir naquele caminho de novo, porque você já sabe que vão te causar sofrimento. Por exemplo, do trabalho, para mim, agora é muito bom também, que você fala, não, vou fazer esse trabalho de novo, mas eu não vou gostar disso, isso vai me fazer mal. Então... aí você fala, vou me auto-sabotar? Não é auto-sabotar. Se você se retira desse campo que, em geral, tem muito a ver com uma espécie de projeção maluca do que você poderia ser, não é se auto-sabotar, é só viver uma outra coisa. Se você para de pensar que existe uma vida melhor para se viver, que existe uma vida, nesse sentido, a vida ideal, a vida de sucesso, a neurose da autossabotagem diminui muito. Não estou falando da autossabotagem daquela que é uma autossabotagem realmente radical, assim, que é o cara chegar na reunião de trabalho, muito importante, e xingar a mãe do chefe. Aí é um pouquinho diferente, né? Aí é uma situação de você querer implodir mesmo uma coisa, você tem que tentar entender por que você está fazendo aquilo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um certo fantasma da autossabotagem. Mas então... Tive também essa conversa ontem com meu irmão e minha cunhada, que estão lá tentando decidir coisas sobre a vida deles e tal. Todos estamos, na verdade, né? Eu fico falando, mas será que vocês querem realmente isso aí? Né? Que realmente no sentido de que isso vai fazer bem para vocês vão ser felizes nesse caminho aí e tal? Ou não? Ou isso tem mais a ver com uma certa noção do que vocês deveriam ser, com uma certa noção de uma produção de uma autoimagem potente e admirável nesse sentido, né? Que tem a ver com todos os nossos padrões neoliberais de sucesso e tal, de você pode ser... É muito terrível sempre, né? Porque como você pode ser a melhor versão de você ter todo o sucesso que você pode ter, parece que qualquer coisa que você esteja fazendo ou não fazendo está inviabilizando ou não essa espécie de melhor versão de você. Então você está sempre em dívida com você mesmo, né? Eu já falei isso aqui também. Você está sempre numa certa dívida porque
para alcançar aquela potência lá, que você poderia ter aquela empresa tão bem sucedida e ser a capa da revista, a capa do não sei lá o quê, você teria que fazer tudo uma série de coisas que você não consegue fazer. Porque você não é o cara da capa da revista. Então você não é, porque uma série de situações que o cara da capa da revista, a pessoa da capa da revista, ela tem uma série de coisas lá, uma série de sortes e de atributos ou não atributos, ou qualidades, ou defeitos, ou coisas e tal, ou situações de encontros e de acasos e de uma série de situações que levaram ela a estar, ou de nascer o filho de quem, irmão de quem, não sei, que levaram ela a estar na capa da revista, né? Então ela é essa pessoa que cabe ali, cumpre aquela função que foi necessária para aquela pauta daquela revista naquela semana de estar lá. Mas isso não é você, né? Você tem a sua vida e a sua vida não é essa vida, que é essa vida dessa construção ideal aí e tal. Então, conseguir fazer essa espécie de mediação, assim, de entendimento que você não está lá, você não deveria estar em lugar nenhum em última análise, você não deveria estar, isso é importante, você não deveria estar em lugar nenhum. Então você se retira um pouco dessa neurose da autossabotagem, do que eu não estou fazendo para ser a melhor versão de mim. Então isso tem que ser realmente revisto, isso é um assunto muito importante, você tem que parar de inflacionar essa produção desse ideal de você mesmo, que já estava lá descrito na psicanálise ali na virada do século XX, mas agora potencializado pela indústria de propaganda, publicidade, neoliberalismo, tudo isso, tudo é possível, você pode viver em qualquer lugar, ter qualquer vida, ter a melhor vida, ter a melhor vida possível e tal. Isso é de uma geração de ansiedade louca, né, na gente, porque a gente pode ter qualquer vida, a princípio. O discurso é esse. Você pode viver qualquer vida. Então você está sempre em dívida, porque a outra vida, então essa estrutura meio neurótica básica, assim, de que você está deixando de viver alguma coisa, deixando de experimentar algum prazer, deixando de experimentar alguma potência, ela se multiplica à enésima força dela, assim. Então, de conseguir perceber quais são as suas estruturas, entender quais são essas suas estruturas realmente, como é que você funciona, para poder talvez ir conseguir ir à festa e poder talvez se divertir na festa se você quiser se divertir na festa, entendeu? Se fizer sentido isso, entender que ninguém vai te olhar do jeito que você queria, tudo bem, mas conseguir talvez ir lá e ter uma conversa legal, pode ser. Ou conseguir ficar em casa de um jeito razoável, sem achar que você está perdendo aquilo, mas entender que na sua estrutura você talvez não vai ser a capa da revista, você talvez não vai ter aquela quantidade de sucesso que você gostaria de ter, aquela quantidade de dinheiro que você gostaria de ter, aquele trabalho que usa as redes, que se divulga, que se coloca, que namora 1000 pessoas, que se casa, que tem 5 filhos, que é a melhor mãe, o melhor pai, é a melhor namorada e o melhor namorado, que é a melhor pessoa, que é a pessoa que consegue ficar sozinha bem, que é tudo, né? Você tem que ser tudo ao mesmo tempo. É assim, só de você pensar nisso, são 7 vidas, 8 vidas, 9 vidas que você teria que viver para dar conta dessas vidas todas que você está projetando. Então você não vai conseguir viver isso tudo e você vai ter que lidar com um certo índice de mediocridade da sua vida, né? De média, no sentido de mediocridade é pesado, mas de média. A sua vida tende a ser média, a minha também. Então, por exemplo, aqui eu tenho que entender, no Dose Diária, quando eu comecei a fazer isso aqui, que eu acho uma coisa muito bem sucedida dentro das minhas condições, eu acho muito legal isso que eu estou fazendo, eu tenho um certo orgulho de conseguir, com as minhas limitações todas, conseguir fazer esse troço, eu acho muito maneiro esse diálogo, mas que no começo desse processo tinha uma série de projeções loucas e, por exemplo, eu tinha lá um caderno que eu ia anotar tudo, que ia fazer cada tema, que ia desenvolver os temas e fazer roteiros. E não é real. Eu não vou fazer roteiros porque, para mim, o não saber o que eu vou falar no dia seguinte e tentar, que loucura, olha o que veio, o que a gente está vivendo, a presentificação, o estar aqui fazendo isso e não saber e elaborar é fundamental para mim. As pessoas me falam, mas se você fizesse um roteiro seria melhor. Talvez fosse, talvez não, mas não seria o meu melhor, a minha possibilidade de... Então, dentro da minha estrutura, que tem a ver com uma vontade de fazer assim o assado, isso aqui vai se encaminhando para uma boa realização, para uma realização com cuidado, cuidadosa dessa minha estrutura. Essa percepção muito difícil de fazer. E aí ela volta, você fala, mas será que eu não deveria estar fazendo tal coisa? Será que eu não deveria estar fazendo... Você fala, vai voltar. E aí você começa a vibrar nesse campo maluco e fala, se concentra aqui no que você pode fazer e entenda... use o que você está fazendo para entender coisas sobre a sua estrutura, sobre como você funciona. E pare de se rebater lá. Então, entre os erros que você sempre comete e a ideia de que você está perdendo uma vida que você poderia viver,
Pare de pensar que tem uma vida que você poderia viver. Você pode viver a vida que você está vivendo. Isso já é bastante coisa. Nossa Senhora, já é bastante coisa. Porque aí temos que ficar no presente e tal. E parar de pensar nisso. Não, perceba esse presente. Entenda o seu presente. Entenda o que é que você está fazendo. Por que você está fazendo. Mesmo não ir à festa é o seu presente. Mesmo imaginar a festa ou imaginar aquele trabalho que você não está fazendo, que você acha que você está perdendo, entenda que processo é esse, entenda por onde que isso está passando em você. Enfim, então eu acho que... E tem uma coisa importante também, não tem uma resposta certa para isso, não tem um preto ou branco na coisa, não tem uma zona cinza enorme, sempre é. Sempre é. Então tem gente que vai viver assim, viver assado, e você mesmo vai viver numa certa penumbra de você mesmo. Sim, tem um espaço vazio enorme, assim, de vazio, de vibrações, não sei se é vazio exatamente, mas de vibrações entre aquilo que poderia ser, sua autoimagem, aquilo que se realiza, e que isso nunca vai ser preciso. A escolha certa é a que foi feita nesse sentido, né? Isso é certo. É certo que isso aconteceu, é certo que isso se dá, é certo que isso existe, é certo que isso está existindo. Não existe a escolha certa no sentido de que deve ser feita. É certo que foi assim. Isso é certo. Isso é com certeza. Eu espero ter conseguido elaborar mais ou menos esse tema, que é super complexo, acho que a gente pode voltar a ele assim, mas de parar de se jogar nesses campos de projeção que fazem mal pra gente, entendeu? E tentar ir percebendo nesses impulsos que a gente tem, usando esses momentos para se perceber e entender que você não vai ter essa vida que você está imaginando, que você não vai ter essa vida ideal, que você não vai ter essa vida incrível, que a vida da capa de revista, nenhum de nós vai ter. Talvez tenha, talvez vários de nós sejamos em capas de revista, mas isso não muda nada, na verdade, no final das contas, né? E vai ser uma capa de revista, não vai ser a outra capa da outra revista, que vai ser a melhor revista, enfim, isso segue, isso é infinito, Então perceber que essa ideia de que você poderia viver a melhor vida só faz mal pra gente, né? Enfim, vamos lá, vamos seguir, gente. Muito obrigado, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, curtam, comentem aí embaixo, leiam os comentários, me mandem perguntas por aqui ou pelo direct no Instagram, se quiser não ser lido pelos outros, se quiser ser lido, põe aqui. E assim a gente continua conversando. Estou aqui muito feliz com essa nossa felicidade possível, aqui, realização possível, com o real aqui do que a gente está vivendo, com essa coisa que a gente está vivendo. Tá bom? Amanhã a gente retorna. Até amanhã. Tchau.